Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu saúdo a todos os amados com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém? Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite que foi me formulado, né? Uma pessoa, o nosso amado irmão Nascimento, mas eu gostaria de agradecer a autoridade máxima, o anjo da igreja, o nosso amado pastor Kleber Soares, porque tão bondosamente tem me recebido como família. E assim, meus amados, que eu me sinto na presença de vocês como família, porque de fato o somos. Aqueles que são novos convertidos irão compreender em breve o que é esta família, né? Que hoje nós somos, né, por causa de Jesus. Nós fomos resgatados do império das trevas para fazermos parte do império da luz. E através de Jesus, através do sangue dele derramado na cruz, ele nos resgatou, nos restaurou e nos proporcionou que todos nós sejamos irmãos. Por isso nós cumprimentamos, falo isso mais para os novos na fé, para os convidados desta noite. Por isso nós nos cumprimentamos como irmãos, com a paz do Senhor. Eu outro dia estava num templo e eu disse para os irmãos, quem nos ensinou a dar paz foi o próprio Jesus, quando ele orientou os seus discípulos que fossem até aquelas vilas, aos vilarejos, quando eles fossem de dois em dois. O Senhor Jesus disse, quando vocês chegarem, cumprimentem o chefe da casa com a paz do Senhor. E Jesus ainda disse mais, se eles não devolverem a paz para vocês, a paz voltará para vocês. Olhe a importância de dar a paz do Senhor. Não é simplesmente uma forma que os pentecostais, nós pentecostais, temos de nos cumprimentar, mas porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então nós devemos sempre, e os irmãos mais recentes, os mais recentes, os que estão convidados aqui hoje, devemos nos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu agradeço à irmã Cláudia, porque juntamente com o irmão Nascimento nos fez esse convite. Eu agradeço por extensão a toda a amada igreja, ao doutor Francílio, a todos os irmãos que estão aqui. Eu digo, irmãs, eu me alegro quando venho à casa do Senhor. Estava eu ali naquela cidade para sair da clínica, eu já saí todo molhado as costas, mas com alegria. Eu vinha dizendo para o nosso amado J. Abreu, dizendo para o nosso pastor J. Abreu, dizendo, olha, amado, a alegria que a gente tem de ir para a obra, né? Aí ele dizendo, ele saiu de um dia de trabalho, passou o dia fazendo locução numa loja, eu passei o dia atendendo pessoas, falando, conversando, almoçando 3:30 da tarde, né? Mas a alegria de vir compartilhar, a alegria de poder vir trazer uma palavra, a alegria de nos colocarmos de joelhos e pedir uma palavra. Hoje o dia foi tomado até a noite, já estava já com o dia, com a noite, já escura a noite. Aí é que nós tivemos o tempo de nos ajoelhar, nos colocarmos em oração e pedirmos uma palavra. Mas eu sempre costumo dizer, amado pastor Kleber Soares, que o soldado do exército de Cristo tem que estar pronto. Não é admissível para o crente ele recusar de levar uma palavra, ou então dizer que não está preparado. Irmãos, quanto mais se aproxima aquele dia, mais preparados nós devemos estar. E eu também aqui cumprimento a nossa amada missionária Amélia. O nome dela parece com o nome da minha esposa, que é Amália, que não pôde vir aqui esta noite. Nós estamos muito compromissados, né, com a obra. Quando eu estou num lugar, ela está em outro. Eu digo, é bom que seja assim, né? Então, isso é bom. É bom porque é um sinal de que a obra está prosperando, a obra está contando conosco. Então, irmãos, uma alegria muito grande. E hoje, num culto mais do que especial, porque nesta noite
Todos nós estamos aqui na presença do nosso Deus e na presença de um Deus que ele gosta de ser adorado, ele ama receber o louvor, e ele ama também, irmã Cláudia, receber a nossa gratidão. Aleluia. Eu digo que o sentimento da gratidão, né, é a maior das virtudes. Eu certa vez vi um pastor pregando e ele usou como tema para a pregação sobre gratidão. O tema era gratidão, a rainha das virtudes. Eu achei bonito aquele tema que ele usou. Então ele quis dizer o quê? Que a maior das virtudes que um ser humano pode ter diante de Deus é a gratidão. É tão essencial, irmãos, para o Senhor Deus, que quando Jesus estava diante daquele homem que dos 10 leprosos, apenas um voltou. E Jesus, ele indagou o irmão imediatamente e disse: aonde estão os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? Olha o quanto Jesus, quanto o Pai e quanto o Espírito Santo valorizam o dar glória a Deus. E Jesus, ele ressaltou: aonde estão os 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? Quantas pessoas, irmã Cláudia, recebem, irmão Nascimento, curas milagrosas? A todo instante, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo estão operando milagres. Nesse momento, pessoas estão sendo curadas em diversos locais do mundo, mas pouquíssimos, quase nenhum, doutor Francílio, voltam para dar glórias a Deus. Então esse sentimento deve permanentemente fazer parte da nossa vida, sermos gratos, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não fizeram pouco por nós. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados por um bom preço. E esse preço custou sangue. Esse preço, glória a Deus, esse preço custou o madeiro, custou a cruz, custou a própria vida que o nosso Salvador deu a nosso favor. Então não foi qualquer preço, foi preço muito alto que ele deu por nós. E nesta noite a irmã Cláudia, juntamente com o irmão Nascimento, estão voltando como aquele único leproso que voltou para dar glórias a Deus. E eles estão hoje juntamente com a família, não só a família do mundo, a família biológica, mas também com a família da fé, para que nós juntos possamos dar glória a esse Deus, pela vida da irmã Cláudia, porque o Senhor operou um grande milagre que a grande maioria, eu como médico posso dizer, doutor Francílio, a grande maioria das pessoas que possuem tumores cerebrais, eles podem até ter a retirada do tumor, mas é quase que raro não ter sequelas, não ficar com uma sequela grave que os acompanharão pela vida inteira. Então é comum, irmã Cláudia, que esses pacientes operados de tumores cerebrais fiquem permanentemente dependendo de medicamentos e o pior, não é só depender do remédio, o pior é ficar com deficiência física, com algum sinal exterior de que a pessoa sofreu uma lesão cerebral. Então a irmã Cláudia é um exemplo para nós vivo do poder de Deus, que curou completamente, não deixou nenhuma sequela sequer, trabalha normalmente, se desloca para Caxias, às vezes ela está lá na clínica, no centro médico, e eu pergunto para ela: cadê o nosso amado? Está aí pela rua resolvendo os problemas. Ou seja, não necessita de nenhum cuidado especial na vida dela. Ela faz as coisas, ela é capaz de ir a Caxias, de resolver os seus problemas, as suas coisas na cidade, sem nenhum acompanhante. Irmãos, isso é motivo de regozijo para nós, de grande alegria. E após essa breve introdução,
eu vou pedir, os irmãos podem até apenas ouvir, eu sei que nesse inverno molhando, eu lerei para os irmãos, até porque o apóstolo Paulo já nos ensinou que a fé de fato vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir gera fé. Então, ouçamos, irmãos, o texto. Eu aqui selecionei, eu pedi ao Espírito Santo uma palavra, e ele me deu o Salmo 92. E o Salmo 92, irmãos, eu lerei para os irmãos. Eu peço só que fiquem de pé, em reverência à palavra santa. A reverência nos faz nós demonstrarmos a Deus a nossa reverência, o nosso respeito. Aleluia. Nós devemos comparecer diante do Senhor com temor e tremor. Com temor e tremor. Certa vez o autor Tiago disse: crês tu que Deus é um só? E ele próprio responde, Tiago, e disse: tu fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios, irmãos, creem e tremem diante do Senhor. A diferença é que eles não têm o compromisso com o Senhor. Eles apenas temem e tremem, né? Então, a palavra vai dizer o seguinte, irmão, no Salmos 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O instrumento de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei das obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exultas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. A palavra do Senhor, podeis assentar com reverência, meus amados. Aleluia. Então, irmãos, o salmista vai nos falar nesse livro dos Salmos. Os irmãos sabem muito bem, e aqueles que são neófitos, mais recentes na fé, o livro dos Salmos, irmãos, foi escrito, na realidade, o livro dos Salmos, ele era o inário do povo judeu. O inário do povo judeu era o livro dos Salmos. Hoje nós temos, doutor Francílio, a harpa. Trouxe até aqui a harpa cristã. A harpa, o livro de louvor do povo judeu era o próprio livro dos Salmos. Foi escrito, dentre eles, pelo grande rei Davi. Mas outros, como Asaf e outros escritores, escreveram. O próprio rei Ezequias escreveu também alguns desses salmos. Então, houve muitos homens de Deus que o Espírito Santo os iluminou para que eles escrevessem o livro. E o livro dos Salmos, o Cântico dos Salmos, era feito para atender uma reivindicação desse nosso Deus. Ele é um Deus que ele ama ser louvado. E o próprio louvor, louvar a Deus, a palavra louvor quer dizer elogiar a Deus. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando a pessoa de Deus. Nós estamos dentro de um salmo que é um louvor a Deus. Nós estamos dizendo a todo tempo quem Deus é e o que Deus faz.
Está contido nos Salmos o que Deus é e o que Deus faz. Praticamente a essência, o coração dos Salmos, o que Deus é e o que Deus faz. E vai mostrar durante todos os Salmos, né? Vai mostrar a onipotência de Deus, a onipotência que Ele é o Todo-Poderoso, vai mostrar a onisciência que Ele sabe de todas as coisas, e vai também exaltar a onipresença de Deus. Deus está presente conosco, irmãos, neste momento. E todos nós aqui certamente cremos que Ele está aqui, porque aonde tiverem 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, Ele estaria conosco. Então, nós temos a plena convicção, irmã Cláudia, que o Senhor está conosco nesta noite. Por quê? Porque estamos aqui reunidos em nome dEle, para demonstrar para Ele toda a nossa gratidão por esta família que aprove ao Senhor fazer com que nós nos aproximássemos. E eu dou graças ao Senhor, rendo glórias ao Senhor, por ter conhecido, já era um conhecimento, pastor Kleber Soares, já de um tempo, mas aprove ao Senhor que essa aproximação fosse maior nos tempos atuais. A própria palavra, irmãos, vai dizer que Deus, tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo. O grande rei Salomão vai dizer, quando escreveu seus escritos, que há tempo para tudo, há tempo para juntar, há tempo para espalhar, há tempo para plantar, tempo para colher, há tempo para tudo. E o Senhor, irmãos, Ele provê todas as coisas. E hoje estamos aqui trazendo uma palavra, essa palavra de gratidão. Então, irmãos, esse salmo é um salmo de gratidão. Pedi ao Espírito Santo de joelhos há pouco mais de 1h30 atrás: Senhor, dá-me uma palavra, concede-me uma palavra. E disse ao Senhor: o Senhor sabe que o teu servo trabalhou hoje o dia todo, não teve o tempo para uma dedicação maior, mas eu disse: o Senhor sonda, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe da disponibilidade que sempre tenho para o trabalho e para a obra. E não importa se o tempo foi tomado pelo trabalho, se o tempo foi tomado pelas preocupações, mas o que importa é que nós estamos nesta noite adorando a esse Deus, dizendo para Ele que nós somos gratos a Ele pela vida da irmã Cláudia, que está aqui hoje, nos reuniu ao redor dela, para dizer ao Senhor: Senhor, nós somos gratos, nós rendemos graças. E esse salmo, ele vai iniciar dizendo: bom é render graças ao Senhor. Irmãos, olhem só, irmãos, que afirmação maravilhosa. Bom é render graças a Deus. Olha só, o salmista já começa dizendo que o bom é render graças a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor quer que nós tenhamos esta convicção do que é melhor para nós diante de Deus. Certa vez, Jesus foi visitar a casa dos seus amigos, cujo chefe da casa era o amigo Lázaro. E Jesus estava ali na casa de Lázaro, juntamente visitando Maria e Marta, e ali nós vamos ver um exemplo maravilhoso de quem tem essa convicção do que é bom diante do Senhor. E ali, 2 irmãs, uma cuidando dos afazeres da casa, outra, o texto vai dizer que ela quedou-se, ela se atirou aos pés de Jesus. Glória a Deus. Enquanto Maria estava fazendo a boa parte, Marta estava como muitos de nós, muitos dos crentes, pastor Kleber Soares, muito da cristandade atual está mergulhada, está preocupada com os problemas materiais. Marta queria preparar uma refeição para Jesus, Marta queria deixar a casa arrumada, queria perfumar aquela casa, porque aquela casa receberia o Filho de Deus. E Marta estava preocupada com as coisas do mundo. Havia uma intenção boa no coração dela, mas ela não buscou a melhor parte.
ela não buscou a melhor parte. Nós, nesta noite, estamos a glorificar o nome de Deus, a render graças a Deus. Então, Maria, ali, aos pés de Jesus, aprendendo certamente os ensinamentos de Jesus, estava ali fazendo a boa parte, rendendo glória a Jesus. Mas Marta não se contentou e fez a reclamação. Muitas vezes nós crentes somos murmuradores. Muitas vezes nós murmuramos, e é um pecado que aborrece tanto o pastor Kleber a Deus, o pecado da murmuração, reclamar. E ali Marta não deixou de murmurar. Ali doutor Francisco disse: Senhor, manda Maria vir aqui me ajudar, estou só no trabalho. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, Marta. Glória a Deus. Maria escolheu a boa parte, a irmã Cláudia escolheu a boa parte, o irmão Nascimento escolheu a boa parte, a família do irmão Nascimento escolheram a boa parte. Nós, nesta noite, escolhemos a boa parte. Quando eu estava saindo ali no balão, pegando a BR, eu liguei para o celular do irmão Nascimento. Irmão Nascimento, estamos ganhando a BR agora. Está aqui um temporal, muita chuva. E ele me disse: olha, amado irmão, fique à vontade. Tem, parece que uns 2 irmãos aqui presentes. Eu disse: irmão, eu já estou saindo, irmão. Eu não estou fazendo o giro de volta. E nós estaremos aí. Não importa se tem um irmão, 2 ou 3, não importa. O importante é a quem nós vamos adorar. Não é a quem vamos ver, é a quem vamos adorar. E o nosso Deus, nós podemos adorá-lo até individualmente. Certa vez Jesus nos ensinou, um dos muitíssimos ensinamentos de Jesus, ele disse: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, e em secreto o teu pai te responderá. Então nós podemos cultuar Deus até individualmente no nosso quarto, aos mais jovens, aos mais novos na fé. Podemos adorar e devemos adorar esse Deus até sozinho, dentro do quarto, porque Jesus assim nos ensinou. Então, irmãos, e olha só, que número bom de pessoas, não tem só os 2 que o irmão Nascimento falou-me pelo telefone. Então, quando eu li dali, o próprio pastor J. Abreu disse: olha, irmão, a quantidade de pessoas, apesar da chuva. Irmãos, nós crentes devemos olhar as coisas através do olhar do nosso coração. O nosso coração precisa aprender a olhar as coisas e receber da parte do Senhor. Eu vou contar aqui para os irmãos uma breve história que eu ouvi um dia. Eu achei tão interessante e eu vou contar porque fala a respeito da disposição do nosso coração. Como é que nós recebemos as coisas de Deus? Muitas vezes nós crentes só queremos adorar a Deus quando a bênção é uma bênção gigantesca. É um tumor curado, é um emprego que saiu, é um carro novo, é uma moto nova, é uma casa. E eu vou contar aqui uma breve história que eu não fui eu criei. Eu ouvi essa história. Essa história diz, amado irmão Nascimento, o seguinte: um homem rico, escutei bem, irmão, é uma história muito interessante que vai nos explicar o que quero falar. Um homem rico chegou a um aeroporto. E ele possuía um carro de luxo, um carro importado, último modelo, caríssimo carro. E aquele homem, ao chegar no aeroporto, ele foi até o hangar, onde ficavam os aviões. E para surpresa desse homem, ele viu um amigo dele entrar num jatinho particular. E quando ele viu aquele amigo entrar no jatinho particular, ele pensou assim: eu gostaria de ter um jatinho desse. Eu não estou satisfeito com este carro importado, último modelo. E ele disse: eu queria mesmo era ter aquele jatinho particular. E quando ele estava dizendo isso, irmãos, chega um homem num carro velho. Um homem no carro velho. E esse homem no carro velho olhou aquele homem rico daquele carro importado e disse: eu tenho um carro velho, não estou satisfeito com ele, eu gostaria de ter um carro importado, daquele modelo. Então aquele homem do carro velho não estava satisfeito
com o carro velho. E naquele momento que aquele homem está murmurando sobre o carro velho, chega um homem de bicicleta. E aquele homem de bicicleta disse: olha, eu gostaria tanto de ter, nem que seja um carro velho, para que eu pudesse chegar mais longe. Porque de bicicleta me limita, eu gostaria mesmo de ter um carro, mesmo que fosse um carro velho. E aquele homem da bicicleta não estava satisfeito com a bicicleta. Aí, nesse momento na história, chega um outro homem a pé. Um homem a pé, e vê aquele homem na bicicleta. E ele vai dizer: olha, eu tenho uma bicicleta, mas não estou satisfeito com a bicicleta. Eu gostaria de ter pelo menos aquele carro velho. E aquele homem, não satisfeito com a bicicleta, desejava ter o carro velho. Mas, irmãos, naquele momento chega um outro homem, a pé, pastor. Chegou a pé. E ele olhando aquele homem na bicicleta. Isso parece conosco, né? Essa história. Aí o homem a pé olha o homem na bicicleta e diz: olha, eu gostaria de ter uma bicicleta, porque a pé eu não consigo andar distâncias longas, mas talvez naquela bicicleta eu vá conseguir chegar mais longe. E ele não estava satisfeito de andar de pé. Mas naquele momento chega um outro homem de cadeira de rodas. E aquele homem de cadeira de rodas olha aquele homem, homem robusto, forte, com as pernas fortes, e diz: olha, eu gostaria de ter as pernas fortes daquele homem, porque eu estou limitado a uma cadeira de rodas. Não estou satisfeito com a cadeira de rodas. Eu queria ter pernas fortes, como aquele homem, para poder andar. Só que naquele momento o homem da cadeira de roda recebe um telefonema. Alguém liga, irmãos, para aquele homem na cadeira de roda e dá uma notícia que um grande amigo dele, de infância, da escola, havia internado, estava em estado grave, numa UTI, em coma, não sabia a hora que o sol nascia e nem a hora que o sol iria se pôr, estava em coma. Então, irmãos, o que é que essa história quer dizer para nós? Que nós precisamos mudar a disposição dos nossos corações. Precisamos olhar com o olhar de crente, com o olhar de quem ama a Deus, com o olhar de quem é grato a esse Deus. Para aqueles homens sempre havia algo que ele iria murmurar. E nós precisamos, na semelhança do casal irmão Nascimento e irmã Cláudia, e família, nos alegrarmos, sermos gratos, sermos agradecidos a esse Deus, por todas as coisas, porque a palavra diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Irmãos, Ele fez a maior parte, a melhor parte que Ele fez para nós, foi nos salvar. E continua salvando, irmãos. O Senhor é um exemplo disso. Jesus continua salvando. Os milagres continuam aos nossos olhos. A cada momento, Jesus continua operando milagres. Mas muitas vezes, irmãos, nós não percebemos os milagres de Deus. Nós não percebemos, o nosso coração perde muitas vezes a sensibilidade. Muitas vezes os nossos olhos, de tanta ocupação, de tanta tarefa, de tantos problemas, nós nos esquecemos e perdemos a sensibilidade do nosso coração. E a palavra vai dizer, irmãos, que de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração. Então o nosso coração, doutor Francílio, a palavra vai dizer que dele parte os desígnios da vida. Glória a Deus. Todos os desígnios da vida, irmãos, partem do nosso coração. E é o nosso coração que o Senhor vai observar. É o nosso coração. Qual é a disponibilidade? Essa breve história mostrou homens que nunca estavam satisfeitos, sempre queriam algo mais. Deus estava abençoando a cada um deles, mas eles não conseguiam perceber que Deus estava abençoando. Muitas vezes, doutor Francílio, nós estamos esperando há anos uma bênção em oração, joelho no chão, o rosto em terra, e às vezes a bênção não vem, mas nós nos esquecemos que Deus já nos abençoa a cada dia que nós nos levantamos da cama e podemos colocar nossos pés no chão, nos ajoelharmos da cama, agradecendo pela noite, pela madrugada, pelos livramentos, e nenhum ladrão arrombou nossa porta para nos importunar.
Deus colocou anjos poderosos para nos dar livramento, e também acordamos pela manhã, não temos nenhuma deficiência física, nós nos levantamos, nós vamos até o banheiro, tomamos o nosso café, oramos agradecendo por aquele alimento e ainda saímos para o trabalho, para dar assistência a pessoas. Então, irmãos, nós temos todos os motivos para render graças a Deus. Temos todos os motivos e muito mais para sermos agradecidos a Deus. E nós precisamos, à semelhança do casal irmão Nascimento e irmã Cláudia, devemos ser gratos a Deus. Agradecer a esse Deus todos os dias da nossa vida. Eu vinha na estrada, foi a viagem mais tranquila que eu fiz dali para cá. Teve um dia que eu estava vindo para cá, e um carro se colocou na pista que não era permitida. E quando eu me vi com aquele carro na pista que não podia, ele estava com o carro que ele estava ultrapassando e não permitia que ele recolhesse mais. Eu tive que tirar um outro carro, que era uma Hilux branca também. Quando eu tirei para o acostamento, tinha um tronco de pau cortado. E com a ponta, essa ponta riscou meu carro de ponta a ponta e amassou lá na carroceria. Mas o anjo do Senhor me deu o livramento e não aconteceu nenhum acidente, ninguém se machucou e a raladura facilmente foi tirada depois. Então o Senhor está dando livramento, doutor Francino, a todos os momentos. A todo momento Ele está nos livrando. Eu sempre costumo, irmãos, orar. Quando eu oro pelos meus filhos, ele desce aqui para Teresina, o Elton Júnior, e eu digo assim, filho, quando eu oro, eu digo, Senhor, na bondade e na misericórdia do Senhor, dê ordem aos seus anjos, que guardem o meu filho, que o anjo do Senhor vá dentro do veículo até Teresina. Ele viaja muito para São Paulo, até São Paulo, ele viaja muito para o Ceará, até o Ceará. Eu digo que o anjo do Senhor guarde o meu filho. Devemos abençoar, irmãos, os nossos filhos dessa forma, pedindo que o Senhor ordene aos seus anjos que mandem anjos poderosos para dar livramento para eles. Então, irmãos, nesta noite, não queremos aqui nos alongar muito. Eu sei que é uma noite festiva, é um culto festivo, é um culto de gratidão, é um culto de adoração ao nosso Deus, onde estamos aqui a agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta família, mas também sobre cada um de nós. Então, meus amados, que nesta noite nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos entender que o Senhor observa todas as coisas. A palavra, irmão, vai dizer que nem um fio de cabelo que cai da sua cabeça, Deus toma conhecimento de todo. Irmão, mas que Deus é esse, que até o cabelo que cai, cada fio, Ele sabe quantos fios caíram. Sabe, irmão? Nem o Senhor sabe. Nem um de nós sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe de cada lágrima que é derramada quando nós estamos orando. Irmãos, vocês sabiam, creio que a maioria saiba, que há um reservatório lá no céu, que cada lágrima do crente derramada em oração é recolhida por um anjo e colocada no odre. É contada, irmã. Um dia a senhora vai saber quantas lágrimas a senhora derramou, orando ao Senhor, de joelhos, pedindo, implorando, suplicando ao Senhor. Então, nosso Deus, diferentemente de nós, que somos esquecidos, diferentemente de nós, que não damos a atenção necessária para esses fatores, o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, meus irmãos, por mais que tentemos adorar esse Deus, é insuficiente, mas Ele, na bondade, na misericórdia, na interferência e na intercessão do Espírito Santo, Ele intercede por nós. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, que a nossa oração passa a ser recebida pelo Pai. Então, que nesta noite, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo,
possa receber o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão, juntamente com a irmã Cláudia, com o irmão Nascimento, para que a nossa gratidão chegue ao altar de Jesus, ao altar do Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele possa receber a nossa gratidão, porque a palavra diz que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, Jesus. Então, que nesta noite, toda honra, toda a nossa gratidão sejam dadas a Ele, Jesus. Irmão, que o Senhor Deus nesta noite nos abençoe ricamente através dessa proclamação da palavra, porque, irmãos, a palavra nunca volta vazia. Jamais. Eu demorei, pastor Kleber Soares, a entender por que a palavra nunca volta vazia. Eu passei tempo, irmão, para compreender. Porque ela volta, ou ela volta salvando, ou ela volta condenando. Nunca volta vazia. Sempre ela vai trazer a intenção dela, que é entrar em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas, nos aperfeiçoando diante do Senhor. E certamente a partir desta noite nós aprendemos a sermos mais agradecidos, mais gratos. Não durmamos, irmãos, sem colocar o joelho no chão. Há crentes que dormem sem dar graças a Deus, sem dar glórias a Deus. Quantos crentes vão dormir? Eles se arrumam e caem na cama e dormem, sem fazer uma oração de agradecimento, de gratidão. E levantam de manhã, fazem o mesmo procedimento, não oram, não agradecem ao Senhor, não agradecem pelo alimento, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Geralmente somos pessoas assim, ingratas, pessoas que não agradecemos a Deus. Nos lembremos a cada dia que Jesus cobrou dos 9 leprosos que não compareceram. Cadê os 9 que não deram glórias a Deus? Que o Senhor Deus, o Pai, que o Senhor Deus, o Filho Jesus, que o Senhor Deus, o Espírito Santo, nos abençoe ricamente nesta noite e que esta palavra encontre em nossos corações um terreno fértil, como aquela semente que foi lançada na terra boa e ela rendeu muitos frutos. Que nós sejamos nessa noite aquela semente que produziu, que multiplicou, porque crente precisa multiplicar o número dos salvos. Glória a Deus o Pai, glória ao Deus Jesus e glória ao Espírito Santo. Agradeço a amada igreja, que eu já me sinto membro dela. Eu agradeço ao anjo da igreja, o pastor Kleber Soares, a nossa missionária, irmã missionária Amélia, e a todos os irmãos, ao irmão Nascimento, a irmã Cláudia, mas também a todos os presentes, por essa oportunidade que o Senhor e vocês disponibilizaram para mim. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.